Bíblia e ler na minha Bíblia, ótimo, isso é lindo, isso é maravilhoso. Principalmente se você consegue enxergar direitinho. Aproveita, irmão, aproveita. Toma posse da bênção, né? Eu sem o meu óculos fica difícil. Por isso que eu uso a Bíblia do meu celular. A letra é desse tamanho, do tamanho de um boi. Não tem perigo de eu errar. Viu, Edna? Eu não erro. Letra grande aqui, eu não erro. Pronto, né, Dani? Achou? Deus querido, tenha misericórdia da minha vida. Fala com todos os meus irmãos, eu te peço. Me usa porque eu quero ser uma ferramenta através da palavra, da pregação da palavra, uma ferramenta nas tuas mãos. Quem concorda, diga amém. Olha, o tema da minha Bíblia aqui está Josué, o sucessor de Moisés. Josué, o sucessor de Moisés. Verso 1. Moisés disse ainda essas palavras a todo Israel: estou com 120 anos de idade, já não sou capaz de liderá-los. O Senhor me disse: você não atravessará o Jordão. O Senhor, o seu Deus, o atravessará pessoalmente à frente de vocês. Ele destruirá essas nações perante vocês. Vocês tomarão posse da terra delas. Josué também atravessará à frente de vocês, conforme o Senhor disse. O Senhor fará com eles como fez com Seom e Og, o rei dos amorreus, os quais destruiu juntamente com a sua terra. O Senhor os entregará a vocês, e vocês deverão fazer com eles tudo o que lhes ordenei. Sejam fortes, corajosos, não tenham medo, nem fiquem apavorados por causa deles, pois o Senhor, o seu Deus, vai com vocês, nunca os deixará, nunca os abandonará. Graças a Deus por isso. Olha, é um texto que eu acho importante a gente conversar antes do contexto. Por isso eu fiz questão de ler o tema. Josué, sucessor de Moisés. Deuteronômio é o livro da repetição das leis. É o livro que é repetido aquilo que Deus já havia ensinado. Deuteronômio, ele traz o entendimento para todos nós que é importante a repetição de tudo aquilo que nós fazemos. Porque quando nós repetimos, nós aprendemos, nós fixamos, e nós gravamos e assim colocamos em prática. Teremos facilidade para colocar em prática. Então, a repetição. Havia um grupo de pessoas que havia saído do Egito e havia passado pelo Mar Vermelho e estava caminhando com Moisés pelo deserto. Esse grupo veio ter filhos. Esses filhos cresceram, ouviram, entenderam, aprenderam, foram passando, foram caminhando pelo deserto, e eles tiveram, através da vida de Moisés, os ensinamentos que Moisés já havia dado aos que por primeiro passaram com ele. Então, nós vemos aqui algo que a gente costuma conversar aqui, irmão. Inclusive, você deve de ter percebido quantos juniores e crianças que foram estudar ali para o lado, né? Nós temos procurado incentivar, trazer o filho, a trazer a filha, o neto, a neta. Temos incentivado a ensinar a Bíblia para as crianças em casa. Então, um grupo de pessoas passou pelo Mar Vermelho. Esse grupo de pessoas veio a ter filhos, os filhos deles aprenderam a palavra, e através da repetição. O tempo vai passando, e tudo na vida tem, a Bíblia ensina, Eclesiastes 3 fala, tudo tem o seu tempo. Eu acabei de brincar com você, mas na verdade eu não brinquei, eu falei uma coisa que é séria, mas eu falei em tom de brincadeira. Você está com a sua Bíblia, você consegue ler aí sem o óculos? Aproveita. Eu me lembro bem, eu fazia até graça, que eu conseguia ler as letrinhas miúdas, eu lia o miudinho, e a turma falava, a hora que chegar nos 40 você vai ver. Eu falava, está amarrado, não vai acontecer nada. E chegou nos 40, irmão, chegou nos 40, e vou falar a verdade para você, depois dos 40 parece que a minha vista não é mais a mesma. Não sei, espero que com você seja diferente, você vá bem sem óculos e consiga ler tudo certinho, mas
a naturalidade da vida, ela vai mostrando que as coisas para nós vão chegando um dado momento, elas vão perdendo um pouco vou dizer, o brilho, sem tirar a alegria da vida. Mas em um dado momento, algumas coisas que nós fazíamos com facilidade, nós deixamos de fazer. Eu até falei pela manhã, meu pai, costumo estar com meu pai, né, todo dia, praticamente todo dia, eu estou lá na casa dele, dando banho, ajudando, põe ele na cadeira de roda, vou dar uma volta com ele pelo bairro, e assim a gente vai batendo o nosso papo, todo dia. Só no domingo que é difícil eu fazer isso, que domingo eu deixo para os meus irmãos que acabam ajudando ele, mas nos demais dias, pela manhã, eu estou lá ajudando. A perna dele já não é mais a mesma, então ele fraqueja. Se ele ficar andando sem a cadeira, ele acaba caindo, por isso não fica sozinho, sempre tem alguém por perto. E eu vou falando, vou conversando, e ele vai falando. Eu carregava uns 12 caminhão de cana. Alguém já cortou cana aqui? Cortou, é? É fácil cortar cana, irmã Conceição? Não é? Carregar o caminhão de cana, né? Então ele fazia isso. Ele cortou cana, mas um dado momento da vida dele, ele carregava o caminhão de cana, era feito os feixes, eu não vou saber falar direito como que era feito o serviço ali, mas os feixes eram amarrados, aí a turma carregava na unha. Hoje tem o trator que corta tudo, picota tudo, deixa tudo facinho, joga até a palha para servir de adubo. Há um tempo atrás não era assim. Carregava na unha e jogava no caminhão. E ele conta que ele e meu tio, que ele fala, o Armelindo, meu tio lindo, eles davam 12 viagens de cana no dia. O tempo foi passando. Hoje ele, se não ajudar ele com a cadeira de roda, pouco ele anda. Até para sair do quarto está difícil. Por que você está falando isso, pastor? Porque o Moisés, ele está ensinando para nós aqui uma coisa, que nós temos que aprender na boa, para não precisarmos aprender na marra. Tudo tem um tempo determinado sobre a nossa vida. Tudo. Eu estou com 120 anos de idade e já não sou capaz de liderá-lo. O Moisés, ele está dizendo assim, o meu tempo deu. E é importante quando a pessoa consegue entender que algumas coisas na vida dela chegaram ao final, ou se não chegaram ao final, elas agora serão realizadas com limitações. Isso não é negar a Deus, negar o poder de Deus na vida, não é. Moisés falou disso no Salmo 90, uns vão chegar no 70, outros vão chegar no 80, mas quem chegar no 80 vai chegar cansado, vai ser um tempo que não será tão fácil de administrar. Então, a gente tem que entender, algumas coisas na nossa vida, em um dado momento, elas vão deixando de fazer sentido para nós. Algumas coisas nós fazíamos com facilidade, hoje já não é a mesma facilidade. Quando a pessoa entende isso, ela passa a ter uma vida melhor. Eu tomo cuidado de falar, porque às vezes, e principalmente porque nós estamos ao vivo, alguém ouvindo e não entendendo o nosso dia a dia, pode interpretar de maneira errada, pode fazer uma bagunça com a fala da gente. Mas tem umas pessoas que às vezes parece que a pessoa, com todo respeito, aqui nós temos várias pessoas que já são anciãs, eu falo com todo respeito, até porque eu tenho meu pai, tenho minha mãe, que a gente respeita o cabelo branco, a gente aprendeu isso daí. Mas tem gente que está lá com seus 143 anos de vida, está achando que tem 17 anos. Tem pessoa que acha que tem 15 anos. E a pessoa começa a fugir da normalidade.
A pessoa começa a fazer umas coisas que nem cabe. Quem olha, quem está vendo, fala, olha, a pessoa não tem o senso, ela precisa ter um senso. Alguém precisa falar para ele ou para ela, né? Então, é o cuidado que nós temos que ter. O Moisés, ele está conversando e está dizendo assim, ó, é o seguinte, eu já tenho 120 anos de idade. Alguém precisa dar continuidade àquilo que eu fiz até aqui. E o Josué estaria dando a continuidade. Então o Moisés, ele começa a conversar com o povo, ele está dizendo para o povo, ele está reafirmando para o povo que havia uma promessa para se tomar posse, havia uma vida abençoada, caracterizada pela promessa da terra que mana leite e mel, para se tomar posse. E o povo precisava caminhar, o povo precisava arrumar, o povo não podia parar. Sabe, nós não podemos parar a nossa vida. Aliás, o tema que eu li na oração de hoje é prossiga, não para, prossiga. Nós temos que prosseguir, nós não podemos parar a nossa vida. Nós não podemos encostar, mas nós temos que ter noção, o que nós podemos fazer, o que nós podemos buscar ajuda de alguém para fazermos, o que é bom nós nem pensarmos em mexer com determinada situação. É importante a gente ter esse tipo de entendimento na nossa casa, no trabalho e assim por diante. As frustrações, elas acabam sendo diminuídas e muito. As tristezas que muitas vezes alcançam um lugar no coração da pessoa, elas acabam sendo deixadas para trás e elas não acham um espaço para trabalhar na vida da pessoa. O verso de número 3 diz assim: o Senhor, o seu Deus, atravessará pessoalmente atravessará pessoalmente à frente de vocês. Olha que promessa. O Senhor atravessará como? Pessoalmente à frente de vocês. Ele destruirá as nações perante vocês. Ele destruirá. Então Moisés, ele está dizendo para o povo assim: há conquistas? Sim. Há vitórias? Sim. Há respostas? Sim. Há situações que exigirão o sobrenatural na vida de vocês? Sim. Mas Deus estará com vocês o tempo todo. Deus estará agindo na vida de vocês e através da vida de vocês. Não importa, e não é porque o Moisés já tinha 120 anos, a promessa não ia ficar para trás. A promessa, ela estava em pé. Fala para quem está pertinho de você: o Deus que fez a promessa, Ele é fiel para cumprir a promessa na sua vida. Diga amém e diga graças a Deus por isso, irmão. Às vezes nós por causa das dificuldades, nós vamos olhando para a situação à nossa volta e pensamos: puxa vida, hein? Que situação que eu estou vivendo. E o pastor falou outro dia lá, mas irmão, irmã, não desista, não desanime, não esqueça a promessa que Deus fez para você. O verso de número 4 diz assim, ó: o Senhor fará com eles como fez com Sehom e Og, rei dos amorreus, destruiu juntamente com a sua terra. Quer dizer, olha Deus lutando, Deus pelejando, Deus avançando contra os inimigos. Esta guerra não tereis que pelejar, porque o Senhor pelejará por vocês. Existem questões que estão no campo natural e a gente costuma conversar disso daí, você já deve até ter memorizado isso daí. Existem questões que fazem parte do nosso dia a dia, mas existem questões que estão no campo do sobrenatural, e aquilo que está no sobrenatural é a nossa confiança em Deus, que vai trazer do sobrenatural para a terra em nosso favor. Aquilo que nós cantamos agora há pouco, Deus dizendo através do Moisés: o Senhor, Ele estará agindo e colocando por terra todos os inimigos, como Ele já fez em outro momento. No verso 5 diz assim, ó: o Senhor entregará eles a vocês, os entregará a vocês, e vocês deverão fazer com eles tudo o que lhes ordenei. Quer dizer, as orientações, as instruções, elas todas estarão sendo passadas.
Deus não deixará você na confusão. Deus não deixará você sem uma palavra. Deus não deixará você sem um norte. Isso é importante para nós pensarmos. Vamos fazer a recapitulação aí, dentro dessa nota de introdução, e ir para o versículo de número 6, que é o objeto da nossa conversa na noite de hoje. Primeiro lugar, há um tempo certo e especificado para tudo. Há um tempo determinado para cada situação na nossa vida. Segundo lugar, nós não estaremos marchando, rumando, caminhando sozinhos. Deus estará conosco, mesmo que situações à nossa volta, elas sejam mudadas, elas sejam, de repente, transformadas. Deus estará conosco, Ele continuará conosco. Terceira coisa, dentro da introdução que eu pontuei com vocês, Deus peleja por nós, Ele está conosco e Ele peleja por nós. Então, olhando para tudo isso, nós vamos agora para o verso de número 6, porque o verso de número 6 é que vai jogar sobre a nossa vida o verdadeiro espelho, a verdadeira luz para nós pensarmos. Porque, meu irmão, minha irmã, você está aqui e você não está aqui passeando, eu já falei, eu tenho certeza disso. Talvez você tenha aí na sua mão o material do jejum da vitória que você trouxe para orar e buscar resposta em Deus. Você está fazendo um jejum, você quer ver respostas acontecerem na sua vida. Talvez você tenha aí na sua mão o material da corrente das 7 quartas-feiras e você está esperando que alguma coisa aconteça, que Deus faça, que Deus opere o milagre. E Deus faz. E Deus opera. Agora, nós estamos como o povo de Israel, marchando em direção à terra que mana leite e mel. Mas sabe, de uma coisa importante para todos nós pensarmos, muitas vezes, e o verso 6 mostra isso daí, muitas vezes, nós estamos preocupados com os da direita, da sua direita, da minha esquerda, nós estamos preocupados com os da direita, nós estamos preocupados com os da esquerda, nós estamos preocupados com esse, com aquilo outro, e nós dizemos, olha, mas está difícil, está assim, está assado, e nós nem paramos para pensar que o maior adversário nosso somos nós mesmos. O maior adversário nosso, aquele que mais luta para atrapalhar e interferir nas nossas conquistas somos nós mesmos. Deus, Ele nos coloca na noite de hoje diante de um grande espelho, para que nós possamos olhar para nós. Fiz isso no sábado aqui com o pessoal no formigueiro, mostrei para eles e eles deram conselhos para eles mesmos. Dar conselho para os outros é fácil, falar o que o outro tem que fazer é fácil, achar o problema na vida do outro é fácil. Agora quero ver a pessoa olhar e olhar para ela e dizer, bom, eu estou assim, mas não é para eu ser desse jeito. Eu estou fazendo aquilo, mas não é para eu fazer aquilo. Eu estou me comportando de tal maneira, mas eu não posso e não devo me comportar de tal maneira. Então, quando nós olhamos para o espelho, é aí que nós vamos verdadeiramente começar a marchar com maior propriedade, porque nós vamos permitir que Deus nos molde de uma maneira que nós acabemos entendendo que Deus, Ele tem cuidado de nós nos mínimos detalhes. Então vamos tomar posse da terra que mana leite e mel, sim ou não? Vamos tomar posse da bênção, sim ou não? Posse da promessa, sim ou não? Sim. Mas como que eu sei que eu não vou ficar no meio do caminho? Como muitos ficaram no meio do caminho. Não foram poucos, Júlia, que ficaram no meio do caminho, lá no deserto. Para ser mais preciso, quem conseguiu vencer? Josué e Calebe. Josué e o Calebe tomaram posse da promessa. Mas por que eles tomaram posse da promessa? Por que tem pessoa que consegue tomar posse da promessa? E tem pessoa que não consegue, de jeito nenhum. Será que Deus é melhor para um ou é melhor para o outro? Será que Deus tem preferência de um ao outro? Não. Vamos ver? Verso 6. Primeiro, sejam fortes. Toda pessoa que quer tomar posse da bênção, ela precisa aprender a ser forte. Você já deve ter falado ou ouviu alguém falar para você, filho, filha,
Come tudo para você crescer e ficar forte. Come tudo, você crescer e ficar forte. Olha que beleza. Então, quando se fala de força, nós temos que ter um entendimento que nós precisamos da força física para nós avançarmos. Porque de que vai adiantar nós de repente termos a bênção, a nossa bênção sendo materializada e nós não termos saúde para desfrutar da nossa bênção? Nós não temos condição alguma de desfrutar da nossa vitória. Então, primeiro, se cuida, irmão. Força no físico. Como que eu faço para ter força no físico, pastor? Se alimenta direito, descansa direito, se cuida, vai no médico, faz os exames preventivos. As mulheres fazem os exames preventivos, os homens façam os exames preventivos. Força no físico. Nós precisamos do físico. O nosso físico tem que estar bem. Agora, muitas vezes nós falamos para a criança, eu falo para o Luiz Felipe às vezes, filho, cresce, come para você crescer e ficar forte. Mas quando é para o papai comer, aí o papai não está com tanta vontade de comer assim. Quando é para descansa, porque amanhã você vai para a escolinha, você vai brincar, mas quando é para a gente descansar, a gente não descansa. Então, primeiro, força, ó, sejam fortes. Mas a força ela se dá no campo físico, mas a força se dá também no campo emocional. Tem gente que tem uma saúde de ferro, mas emocionalmente ela é abalada. Emocionalmente qualquer coisa derruba a pessoa. Se ela ouvir uma palavra que seja assim, ó, nem vou dizer uma palavra negativa, uma palavra que não seja muito bem explicada, pronto, a pessoa ela já, nossa, eu estava bem, até ouvir aquela palavra. Eu estava bem, foi só fulano chegar perto de mim, foi só Beltrano passar perto de mim, tem gente que é assim. Então, primeiro, força no físico. Segundo, força na alma. Sobre tudo aquilo que você deve guardar, guarde o seu, porque dele procede a sua saída. Se você cuidar bem do seu coração, você não será uma pessoa abalada sentimentalmente. Você vai estar bem com a sua alma, e a sua alma que te faz ir, que te faz mover, é a tua alma que te impulsiona. Muitas vezes a pessoa ela está com saúde física, mas ela não está com saúde na alma. Ela não tem força para se levantar. Ela só quer ficar deitada na cama dela ou no sofá dela. Ela quer ficar longe de tudo, ela quer ficar longe de todos. A pessoa ela não está bem na alma. Como que eu cuido da minha alma, pastor? Em primeiro lugar, não entregando o meu coração na mão de qualquer pessoa, não deixando qualquer pessoa manipular. Fulano falou para fazer isso que é bom. Beltrano falou. Irmã, tem gente que aonde para abre o coração. Tem gente que está no busão das 6h30, está sentado do lado da pessoa, tem alguém, aí ela nem conhece, nunca viu a pessoa, já está abrindo o coração para quem está junto no ônibus das 6h30. Tem gente que vai para o açougue, vai para o supermercado, está na fila do açougue, está na fila do supermercado, está abrindo o coração, está falando, mas meu Deus do céu, sobre tudo que se deve guardar, guarde o seu coração. A pessoa muitas vezes ela está até bem intencionada, mas ela não tem a unção do Espírito de Deus sobre a vida dela. Ela não tem o Espírito de Deus dentro da vida dela, e o conselho que ela vai acabar te dando será um conselho que vai te fazer mal e vai te deixar ainda mais enfraquecido. Quem está entendendo, diga amém. Você tem muita coisa para conquistar, irmão. Você tem muita resposta para tomar posse no seu dia a dia, mas tenha força física, se alimentando bem, descansando, fazendo os exames rotineiros. Tenha força emocional, não se deixe ser abalado por qualquer coisa. A melhor forma de não se deixar ser abalado é estar guardando o coração, é tomar cuidado com quem você abre o seu coração. Terceiro, tenha força espiritual.
Nem só de pão viverá mas de toda a palavra que procede da minha boca. Coma a Bíblia, irmão. Coma a Bíblia, irmã. Ainda ontem eu fiquei feliz. Tivemos uma atividade aqui no templo, aqui ao lado, né, no estacionamento. Tivemos uma atividade com as crianças. Uma pessoa me disse assim: pastor, no meu jejum eu acrescentei leitura bíblica. Eu reconheço que eu estou falho na leitura bíblica. Então eu coloquei a leitura bíblica para eu poder estar mais perto da palavra. Eu fiquei feliz de ouvir isso daí. A pessoa reconhecer: olha, eu preciso ler mais a Bíblia. Nós não podemos ficar só com a leitura que nós fazemos aqui, não. Eu fiz a leitura lá, o pastor leu a Bíblia, pronto. Quarta-feira que vem eu estou lá de novo, daí eu vou ler a Bíblia de novo. Irmão, irmã, nós comemos pela manhã, na hora do almoço nós já estamos comendo novamente, na hora da janta nós já estamos comendo novamente. E se nós não comermos, nós vamos ficar com fome. Espiritualmente é a mesma coisa. Então Moisés, melhor dizendo, está conversando com o povo e está dizendo assim: sejam fortes. Sobre força, 3 pontos para nós pensarmos: força física, força emocional e força espiritual. Por que a gente faz jejum? É que nós não tem nada para fazer mesmo, então nós faz jejum. Não é. É para nós fortalecermos nosso espírito. Está na Bíblia. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então nós temos que fazer um equilíbrio: corpo, alma e espírito. Como que faz isso, pastor? Faz isso observando a palavra, observando as instruções, se envolvendo com o corpo. Aí ele segue dizendo assim: seja corajoso. Ser corajoso não quer dizer não tenha medo. Ser corajoso quer dizer coloca um controle nos seus medos. Ser corajoso quer dizer que você sabe do perigo que determinadas situações oferecem para você, mas você vai aprender a dominar aquela situação. Você vai ter a sua coleira espiritual aí para colocar essa coleira no medo, e o medo será conduzido por você. Não é você que vai conduzir o medo, não é o medo que vai te conduzir, é você que vai conduzir os seus medos. Existem questões que nós não vamos abusar da bondade e do favor de Deus. Existem questões que nós temos que tomar cuidado, né? Não, porque Jesus andou nas águas, o Pedro andou também, então eu vou andar também. Vai lá querer andar nas águas lá do Rio Piracicaba, ou em qualquer outra água que você... Não, irmão, você vai afundar. Não vou, pastor, eu tenho fé. Você vai afundar, não vai andar. Você vai afundar. Porque essa foi uma história, já foi. É de um tempo aonde Jesus estava trazendo, através daquela situação, um aprendizado para todos nós. Hoje, nós temos pela fé a condição de pisar sobre as águas, que são as águas, o símbolo daquilo que nos oferece medo, nos oferece preocupação. Tenha coragem, tenha coragem. Sabe, é importante você saber quem é que está com você. Por isso nós começamos a leitura e Moisés dizendo: Deus estará na frente de vocês. Deus está com vocês. Ontem eu estava assistindo um desses cortes de YouTube que tem. Eu estava assistindo um vídeo e o rapaz lá estava falando: olha, então, porque eu fui fazer um exorcismo, expulsar um demônio lá, que tinha tomado posse do corpo de uma menina, e quando eu fui para fazer, lá, começamos a conversar, tal, a menina começou a se contorcer, a menina começou a fazer umas coisas que incrível de se ver. O entrevistador falou: se eu tivesse lá, eu tinha saído correndo e deixava a menina sozinha. Ele expôs o medo dele. Agora, a pessoa que foi para fazer o exorcismo, que foi para expulsar o demônio, ela foi na força dela ou na força de Deus? Ela foi na força de Deus. O demônio, ele é violento, sim ou não? Ele é muito violento. Ele promove estragos, sim ou não? Sim, ele promove muitos estragos. Mas como é que uma legião de demônios, ela vai embora? Como é que uma pessoa possuída, ela é liberta?
Porque o poder de Deus, ele capacita a pessoa a vencer as situações mais inesperadas possível. Então não tenha medo. Deus está com você, o Espírito dele está dentro de você. Pastor, estou com medo de tal coisa. Pastor, estou com medo disso, daquilo outro. Não precisa ter medo. Seja uma pessoa corajosa. Peça para Deus todos os dias ministrar na sua vida a coragem. E a coragem ela se dá mediante a unção do Espírito Santo de Deus em nós. Por isso que nós oramos em língua estranha, né, irmão? Por isso que nós buscamos o batismo com o Espírito Santo. Que o batismo com o Espírito Santo é a capacitação que vem do alto. Com a capacitação que vem do alto, nós vamos fazer coisas que humanamente nós não faríamos, pelo poder que há no nome de Jesus. Então vamos lá, para encaminhar o final da nossa conversa. Seja forte, seja corajoso. Não tenham medo e nem fiquem apavorados por causa deles. Não tenham medo e nem fiquem apavorados. Fortes, corajosos, e não deixe o seu olho, terceiro ponto, não deixe o seu olho produzir na sua mente algo que não é real. Os 10 espias, quando eles foram espiar a terra, eles voltaram dizendo: aos nossos olhos nós somos como gafanhoto diante deles. Eles estavam dizendo assim, nós somos pequenininhos e eles são grandões. Nós não vamos conseguir chegar em lugar nenhum. E assim muitas vezes a pessoa ela enxerga. Eu até usei de manhã o exemplo da sombra. A minha sombra ela acaba sendo projetada maior do que eu. Então a pessoa às vezes ela está vendo uma sombra e ela atribui a sombra a algo que nem é realidade. Quem aqui quer ver na prática o que eu estou falando? Quem aqui tinha que resolver algo um dia, no dia seguinte, uma semana depois, e antes de chegar o dia já ficou com dor de barriga, antes de chegar o dia já perdeu o sono, antes de chegar o dia ficou... alguém já passou por isso aqui? Isso aí é projetar o medo, é ficar apavorado sem a necessidade. Você foi, fez, deu tudo certo, sim ou não? Depois, no final das contas, você diz: e eu estava com medo. Nem sei por que eu estava com medo assim. Eu sei, porque a projeção daquilo que ainda não havia acontecido, ela se tornou de uma maneira tão grandiosa na sua mente, que fez com que você ficasse apavorado. Mas você foi, e você conquistou. Então, primeiro, seja forte, Deus te dá força. Segundo, corajoso, Deus te reveste com a coragem, mediante o Espírito e a unção. Terceiro, não fique apavorado, não deixa nada tomar conta da sua mente, não deixe nada tomar conta da sua mente. Pastor, na minha casa, pastor, no meu trabalho, pastor, no meu casamento, pastor, no meu filho, não deixe o pavor tomar conta da sua mente. Deus está te conduzindo à vitória. Para finalizar, a conclusão do versículo 6, não fique apavorado por causa deles, pois o Senhor, o seu Deus, vai com vocês, e Ele nunca os deixará e nunca os abandonará. Você não está sozinho, você não foi abandonado. Talvez alguém algum dia te abandonou, talvez alguém algum dia te deixou, talvez algum dia você procurou alguém à sua volta e você não achou. Mas Deus, Ele está dizendo para você: nunca vou te deixar, nunca vou te abandonar. Eu estarei com você todos os dias até a consumação dos séculos. É a presença de Deus conosco. A força, a coragem, viver não deixando a mente ser tomada, e é a presença de Deus que vai fazer com que você seja uma pessoa muito mais do que vencedora. Por favor, se coloque em pé, porque eu quero orar com você agora. Agora é hora de nós orarmos. Deus te trouxe aqui, você vê, diante do espelho, às vezes nós somos fracos, e na verdade nós não somos, nós somos fortes. Diante do espelho, às vezes nós olhamos e nós somos medrosos, e na verdade em nós há um espírito de coragem.
Diante do espelho, às vezes nós olhamos e vemos algo gigantesco que nos amedronta. É apenas algo tão somente que está tomando conta da nossa mente. Mas a nossa mente tem que estar cativa em Cristo. Diante do espelho, muitas vezes nós nos vemos sozinhos. Mas na verdade, nós nunca estivemos sozinhos. Deus te trouxe aqui para dizer: continue firme e forte nessa caminhada, porque você está a um passo da sua vitória. Ore a Deus, comece a falar com Deus nesse momento. Comece a falar com Deus. Se tem alguma questão daquilo que nós conversamos do verso 6, fale para Deus. Fala: Deus, eu preciso de mais força, eu estou me sentindo fraco, e Ele vai multiplicar a sua força. Se for coragem, fale para Deus, e Deus vai ministrar na sua vida a coragem, para você avançar, sem medo. Se alguma coisa está tomando conta da sua mente, fazendo com que você consiga ver aquilo que primeiramente o Geazi viu, homens à volta dele, prontos para pegá-los. A mente dele estava totalmente tomada, apavorada, até que o Eliseu ministrou na vida dele. Olha, Deus abre os olhos dele, ele precisa entender que são mais os que estão conosco. Se há algum pavor, peça para Deus mostrar para você que você está cercada por Deus e pelos anjos de Deus, ajudando você nessa caminhada. Peça para Deus, se você se sente sozinho ou sozinha, para que Ele ministre na sua vida todos os dias essa certeza, a certeza da presença dEle com você. Meu Pai, obrigado, muito obrigado pela oportunidade que o Senhor nos dá de pensarmos juntos nesse texto que mostra Moisés conversando com um grupo de pessoas, alertando, dizendo: olha, é o seguinte, o meu tempo vai sendo findado, mas vocês estarão continuando essa caminhada, e nessa caminhada vocês precisam de força, de coragem, de tranquilidade e da certeza da presença de Deus na vida de vocês. Eu oro por esse irmão, meu Pai, eu oro por essa irmã que às vezes vem para cá com o coração apertado, pensando na família, às vezes vem para cá com o coração apertado, pensando no marido ou na esposa, pensando no filho ou na filha, às vezes vem para cá pensando que tem um retorno médico e está preocupado: o que será que o médico vai dizer no meu retorno? Às vezes é a pessoa que está pensando: será que eu nunca vou vencer? Será que eu nunca vou superar esse pecado ou esse vício? Será que eu nunca vou superar esse trauma? Meu Deus, que seja essa uma noite de libertação, que seja essa uma noite de vitória, que seja essa uma noite de mudança de histórias, para a glória do teu santo, bendito e poderoso nome. Um exército vitorioso está sendo levantado neste lugar, nesses dias, um exército de homens e mulheres que estarão avançando em direção às tantas respostas que o Senhor tem para a vida deles. Se faltar força, o Senhor multiplica a força. Se faltar coragem, o Senhor multiplica a coragem. Se a dúvida, o medo se multiplicar na mente, o Senhor vai trazer a paz que excede todo o entendimento. E se eles se virem sozinhos, em algum momento o Senhor dará todo o sinal necessário que o Senhor está com eles todos os dias até a consumação dos séculos. Diga amém, diga graças a Deus. Nós vamos cantar aquela canção: